Fala aí pessoal, Pastor Ana Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que me acompanham pelo canal e sempre também o que venho divulgando e tratando aqui com esse objetivo. O objetivo da fé, que entendemos que foi revelada na face do Cristo e está na sua atividade messiânica, hermenêutica, que é Ele em tudo aquilo que falamos sobre Deus ou até mesmo sobre escatologia. Espero, meu Senhor Jesus, que de certa forma tudo aquilo que a gente tenha falado aqui no canal tenha te edificado, ok? Bom, meu tema hoje aqui com vocês é a Igreja 2030, ONU e a sua ligação com o grupo terrorista Hamas, e aparece aqui uma instituição da ONU, a UNRWA, que ela existe para dar assistência humanitária e proteção aos refugiados palestinos. Esse tema de hoje aqui é uma continuidade de um primeiro vídeo, de um outro vídeo que está no canal aí à disposição de vocês, que eu queria inclusive já fazer aqui até menção desse título, ONU, WA, Evangélicos e o Terrorismo do Hamas, que ali dentro desse primeiro vídeo eu iniciei ali esse tema relacionado à ONU e o terrorismo que está acontecendo lá na Palestina e fiz algumas denúncias lá, alguns acrescentamentos que eu vou até reforçar aqui com vocês, tá? Mas seria muito importante assistir esse primeiro vídeo, por quê? Porque ali dentro desse primeiro vídeo eu fiz uma introdução ali para trabalhar exatamente esse modo operacional e revolucionário do sistema e da ordem mundial. Ali dentro desse vídeo eu me dediquei um pouco mais, não vou poder fazer isso hoje aqui, então considero que vocês assistam primeiro para quem não teve essa oportunidade, ok? Porque esse sistema político-religioso, onde hoje a ONU aparece como gerente e proprietária, vamos dizer assim, administradora, vamos dizer assim, de toda essa estrutura institucional, mais as suas instituições, ela está sendo utilizada para aplicar a agenda globalista, a agenda de 2030 a 2050, ok? Esse mecanismo operacional, com o objetivo de emancipação a este poder, com ações revolucionárias, ele traz uma panorâmica na história, porque existem ciclos, etapas que foram protocolados para serem executados nestas operações, em tempos específicos, né? Porque daí vem aquela aparição de contingências sempre quando alguma coisa ruim acontece na humanidade, né? Quando o caos é gerado, ok? Então há muita coisa ali importante para se entender esse mecanismo, porque dentro desse mecanismo não existem lados, ok? Só existe um poder e um destino. Que quer dizer que nós estamos vivendo, nesse momento agora, ou sendo vítimas, nesse momento agora, de um modelo ou um padrão operacional disso, que definiu qual vai ser o destino ou o fim da humanidade, ok? E esta forma operacional desse sistema e dessa ordem mundial, feita de oligarcas, oligarquias, sinarquia, cartéis, ok? Esse sistema e essa ordem, ela é ambígua, porque não deixa transparecer para a humanidade isso, que todo mundo ali é de um mesmo lado, todo mundo que opera ali dentro dessas instituições. Então, por isso que a política e a religião é importante, para distrair a humanidade, porque enquanto eles ficam discutindo entre si, mostrando serem rivais, por trás desse cenário montado, todos eles servem a uma mesma minoria, ok? Então ali dentro eu dei uma introdução importante que eu achava legal vocês assistirem esse primeiro vídeo para não, de repente, achar que eu estou querendo aqui forçar com vocês aqui alguma coisa do tipo opinião com essas informações que eu vou dar, tá? Então, meu objetivo com vocês aqui não é jornalístico, tá? Tem um pouco, sim, de interesse investigativo. O nosso propósito aqui não é impedir nova ordem mundial, não é impedir o anticristo, que é daí que vem a prerrogativa, né, escatológica bíblica, do que será ele e também dessas estruturas, não é impedir ele de existir, como também os que o apoiam. O nosso objetivo é traduzir o cenário mundial à luz daquilo que Cristo revelou à igreja com fatos, que os fatos comprovam. Bom, nesse vídeo, nós iniciamos essa
realidade que é a corrupção do homem e que por causa da ganância e que por causa da ostentação, do materialismo, eles são capazes de sacrificar grande parte da humanidade. Então iniciamos ali a denúncia de que a ONU estava sendo acusada de copatrocinar e legitimar o terrorismo no Oriente Médio, do que se trata o Hamas e o Hezbollah, desses grupos terroristas que estão enquadrados naquele evento triste que aconteceu em Israel recentemente agora, ok? E dentro deste vídeo eu trouxe ali informações de que recursos financeiros que estavam sendo destinados às agências da ONU com objetivos e razões humanitárias, que esse dinheiro, que essa dinheirama, que é muito dinheiro, estava sendo utilizado para aparelhar e armar o Hezbollah, como também o Hamas, com conhecimento da ONU, das agências, como também daqueles que destinavam essa fortuna com objetivos humanitários, ok? Com conhecimento, antes da tragédia que aconteceu lá recentemente agora em Israel, dia 7 de outubro. Bom, daí vem a lista daqueles que estavam destinando essas importâncias financeiras. O Irã e a Turquia, que parece que saía 70% de lá, essa dinheirama. E abaixo vem a Arábia Saudita, Catar, União Europeia, Japão, Índia, Noruega, Áustria. Israel também está na lista dos países que estavam destinando dinheiro para lá. E aí um fato que, obviamente, desmonta esse cenário cínico, né? Que em 2003 e 2007, os Estados Unidos já havia informado essa situação de que o recurso humanitário, o recurso financeiro militar, que estava sendo destinado à Palestina, de que ele estava sendo usado para o terrorismo. Isso foi publicado, essas informações chegaram para os demais financiadores e, detalhe, no site CFR, está lá no vídeo que eu coloquei lá, inclusive os links, eles escrevem lá o seguinte, que mesmo esses países, sabendo que essas contribuições estavam sendo usadas para o objetivo do terrorismo, que mesmo assim essas ajudas continuaram a chegar às agências da ONU, mesmo sabendo isso antes do dia 7 de outubro. Antes. Todos estavam cientes e mesmo assim continuaram a colaborar com as agências da ONU, que está sendo acusada de copatrocinar. Por quê? Porque é ela quem recebeu o dinheiro e administrava o dinheiro. E tudo isso aconteceu sob a responsabilidade dela. Ponto. Esse é o objetivo do primeiro vídeo. Tá bom? Agora, o que eu vou falar aqui é de arrepiar. Eu já vou preparando vocês, tá? A gente vai colocar aí para vocês as informações, para aqueles que quiserem investigar, fiquem à vontade, tá? A gente teve essa preocupação de se aprofundar em cada detalhe do que vai ser falado aqui, para ter veracidade de informação, mas lembro, o meu propósito não é julgar a ONU, mas deixar claro para você como que funciona o esquema do sistema e da ordem, tá? Bom, nesse segundo vídeo agora, nós vamos tratar isso aqui. A ONU, ela possui uma instituição para atender os refugiados da Palestina no Oriente Médio, e com as mesmas razões humanitárias, que ela se pronuncia por UNRWA. Essa agência das Nações Unidas, por causas humanitárias e proteção a refugiados palestinos, ela foi criada em 1949, ok? E, inclusive, essa fundação, ela foi financiada por meio de contribuições que saíram dos Estados membros da direita como também da esquerda, entende? Então o que eu vou falar aqui agora, detalhe, uma agência específica da ONU, ela foi fundada como financiada pela direita e esquerda política. Mas a direita
mais a direita capitalista, ok? Que é interessante, porque no primeiro todo mundo disse aqui, pô, a gente não sabia de nada, mas estavam sabendo e continuaram fazendo a besteira. E esse segundo vídeo vai ficar sem pressão para você, tá? Então agora aparece de novo uma acusação que se destina a uma agência das Nações Unidas, da ONU, e que ela está inteiramente comprometida, mais ainda, com aquele caos que está acontecendo lá na Palestina agora. E que grande parte da população está completamente perdida e desinformada. Mas vamos lá. De acordo com o jornal The Times of Israel, edição do dia 26 ao dia 29 de janeiro, a IDF, as Forças de Defesa de Israel, forneceu informações de um dossiê incriminando 12 funcionários da ONU, da UNRWA, por participação nos ataques do dia 7 de outubro. 12 funcionários da ONU. Ok? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Oren Marmustain, acusou mais de 2.135 funcionários de serem membros do Hamas ou da Jihad Islâmica. 2.135 funcionários. Até aqui acusar, todo mundo pode. A questão é provar. Mas vamos lá. No jornal Antagonista, o site diz que a ligação entre a ONU e o Hamas gerou uma espécie de agência educadora, porque haviam professores e funcionários da ONU ensinando palestinos a serem antissemitas. Tá? O Antagonista escreveu no site dele. E denunciado esse esquema de estímulo, né, profissional, educativo, institucional, para gerar antissemitismo na Palestina, denunciado em 2014. Porém, a notícia só repercutiu para os demais noticiários internacionais, CNN, New York Times, BBC, Folha de São Paulo, UOL, Jovem Pan, depois do evento do dia 7 de outubro. Porque até então só havia sido registrado isso em Israel, ok? Exatamente por inclusive por este jornal, o Antagonista, tá? Agora, eu vou numerando e detalhando aqui a vocês essa operação, que ela se desloca, né, a aparelhar, vamos se dizer assim, o terrorismo na Palestina de uma forma militar, ao mesmo tempo também educacional. E estes professores que estavam ali dando conteúdo antissemita para os palestinos são também funcionários da agência da ONU, da UNRWA. Ok? Registrou? Bom. Aí segue a informação que a ONU, sabendo disso, de que havia envolvimento de seus funcionários com o evento dia 7 de outubro e também com o terrorismo lá na Palestina, ela demite os funcionários após essas acusações das forças de Israel. O que levou os Estados Unidos, Canadá, Alemanha e mais 10 países a suspender doações para essas agências. Daí alguns países se prontificaram e falaram, opa, vamos parar de mandar dinheiro para lá porque deu rolo. Ok? Eu não sei dizer para você isso, dizer as razões disso, se é política ou estratégica. Na minha opinião, estratégica. Porque isso já se repetiu lá atrás, no primeiro vídeo, e as informações se encaixam. Mas vamos lá, seja política, seja estratégica, não importa. Entendeu? A incompetência aqui é clara. Mas vamos lá. A IDF, as Forças de Defesa de Israel, ainda continuam fornecendo provas de que havia instalações subterrâneas, centros de dados ultrasecretos do Hamas,
embaixo da sede da agência da ONU, da UNRWA. Aquela cena que você viu, né, que eu pude assistir essas imagens, deles encontrando túneis dentro de hospitais, dentro de lugares públicos, eles encontraram debaixo da agência da ONU. Você entende? É muita ingenuidade, é muita incompetência. Nada aqui é coincidência, senhores. Bem, daí vem uma informação aqui, ainda da IDF, que inclusive foi filmado por um militar israelense, pelo jornal The Times of Israel, a realidade dessas estruturas que foram geradas e criadas debaixo do solo, que inclusive foi encontrado debaixo da agência da ONU, ok? Aí o chefe da agência da ONU, Felipe Lazzarini, afirma, ele que é chefe da agência UNRWA, ele afirma que não teria como saber que esses túneis estavam debaixo de sua agência em Gaza, lá na sede da ONU em Gaza. Daí, o coordenador de atividades governamentais nos territórios de Israel, que é conhecido como COGAT, respondeu à ONU de que funcionários da ONU tinham sido informados. De que funcionários da ONU tinham sido informados. E rebate a afirmação do chefe da agência da ONU. Segue a IDF apresentando mais outras denúncias de que 450 funcionários da ONU em Gaza eram militares de grupos terroristas. O contra-almirante e porta-voz militar da IDF, Daniel Haggai, diz assim: não haveria como a ONU não saber disso. E de um evento que, na verdade, se realizou, se concretizou, foi negociado bem antes do dia 7 de outubro. Que isso poderia ter sido evitado, e não foi. E com esse cenário de comprometimento, de incompetência e tudo mais. Eu só estou apresentando para vocês aqui e vou dar minha observação, ok? Acrescentou também, nessa apresentação de denúncia, que houve casos de que esses funcionários da ONU expressavam publicamente suas opiniões políticas contra Israel. E suas escolas em Gaza usavam conteúdo didático para fins políticos e militares, que ele quer dizer aqui que as estruturas educacionais na Palestina estavam sendo usadas para formação de recrutamento, né, de jovens para se alistarem nessas incursões terroristas. Quem está apresentando a denúncia é a IDF. Exemplo, líder da Frente Popular Free Palestine, Dr. Talal Naji, membro do Hamas, como também o chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, me perdoem se eu estiver aqui pronunciando o nome do cara errado, tá? Mas é chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, é isso mesmo. Ambos eram professores da agência da ONU, da UNRWA. A denúncia vem por meio de um ex-funcionário da agência da ONU, a Hamad Keidet, durante uma entrevista a uma emissora britânica. Ok? Esse ex-funcionário da agência da ONU expôs que haviam ali um líder, né, dois chefes do Hamas, membros do Hamas, como funcionários da ONU. E inclusive esse cara aqui, esse chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, é um cara muito famoso, que estava sendo procurado aí, como funcionário da ONU. Então note vocês que, se não for intencional, é de uma incompetência imensa o que nós estamos aqui, na verdade, tratando com vocês, porque o meu objetivo não é político,
O meu objetivo não é jornalístico, o meu objetivo com você é escatológico, mas eu tenho que deixar claro aqui que para aqueles que foram pela via do pensamento, de que esses caras não sabiam, de que eles não estão metidos no esquema, de que tudo isso aqui foi uma desorganização administrativa ou de incompetência administrativa pela sua ingenuidade, que eu vou te respeitar, eu vou dizer para você aqui. Mas tem que responder. Por 7 de outubro, ou não? E aquele monte de gente que foi morta e continua sendo lá, por causa dessa realidade. Então alguém tem que responder, mas ninguém respondeu, ninguém fala nada, tá tudo por isso mesmo. Entende? Porque indícios, acusações, provas foram reveladas. Eu estou só trabalhando aqui as mais essenciais. Ok? Bom, a minha observação a você aqui, a minha conclusão, né? Aí muitos que não acompanham o canal, talvez estejam até mais preparados para entender, compreender o que está acontecendo no mundo e o que vem desse sistema dessa ordem. Mas agora se arrebentou lá nos Estados Unidos uma espécie de, vamos dizer, manifestação em favor da Palestina, está incendiando lá, né? Os Estados Unidos com esses protestos contra Israel e está sendo noticiado pelo mundo todo. E para completar o que eu estou falando aqui, para vocês verem como que a ONU está no olho do furacão, que a divisão de direitos dos palestinos, das Nações Unidas, essa divisão, né, de direitos dos palestinos das Nações Unidas, em sua edição dia 11 de abril do boletim NGO Action News, causou polêmica ao incluir um link com uma lista do US Company for Palestine Reads, USCPR. O que estava nessa lista? Que se intitulava 5 maneiras de agir no dia do imposto. Dia 15 de abril, nos Estados Unidos, a matéria dá detalhes que esta lista, intitulada por 5 maneiras de como agir no dia do imposto, orientava os manifestantes sobre como protestar contra o financiamento pelos Estados Unidos às ações israelenses contra palestinos. Que esses protestos, como métodos de protesto, foram sugeridos pela Divisão de Direitos dos Palestinos das Nações Unidas, ok? Que incluíam orientações de como eles deveriam fazer bloqueios econômicos coordenados em várias cidades americanas, com o objetivo de impactar significativamente a economia local e nacional. Até nisso a ONU está metida, com os protestos lá. A publicação chega a sugerir ações como bloqueios em pontos críticos de produção e circulação econômica para bloquear as artérias do capitalismo que eles consideram. A repercussão desse fato incluiu protestos organizados por um grupo chamado Ação A15, que executou bloqueios em locais estratégicos como aeroportos e pontos importantes nos Estados Unidos, exatamente no dia do imposto americano que cai no dia 15 de abril. As manifestações resultaram em diversas interrupções e detenções. O dia do imposto refere-se à data limite para a entrega das declarações de imposto de renda por indivíduos aos órgãos fiscais americanos e também é frequentemente utilizado por grupos e movimentos sociais como uma ocasião para protestar ou destacar questões relacionadas ao uso de impostos cobrados pelo governo, como financiamento de políticas públicas específicas, como com campanhas militares, entre outros temas controversos. E a ONU, por um site de uma instituição dela de divisão de direitos palestinos, publica um link de 5 maneiras como eles deveriam gerar esse caos ou incendiar esse protesto nos Estados Unidos. Então ela, comprometida com o dia 5 de outubro e agora comprometida exatamente pelo que está acontecendo lá dentro dos Estados Unidos, e todos sabem do que está rolando lá. Outra informação a acrescentar a vocês, de como esse sistema é cínico,
que agora, nesse exato momento, isso a gente teve que consultar, de todos aqueles que suspenderam recursos para agências da ONU, inclusive a direita capitalista, tá? Parte deles voltaram de novo a fazer essas contribuições. Mas, pastor, e o povo que está lá debaixo dos escombros? Mas não houve punição? E não houve mudança gerencial? É para o mesmo gerente, é para a mesma agência onde foi encontrada a coisa. A Alemanha, Suécia, Canadá, a União Europeia, inclusive o Brasil, que aparece no ranking de ter aumentado essas contribuições em 432%. Para você ter uma noção. Ok? Bom, e eu disse para vocês que ia dar um julgamento aqui. E aí é o meu objetivo. Né? Existe um modo operacional padrão na história de como esse sistema atua para se emancipar por meio de suas instituições. E, por meio disso, do caos estabelecido. Um modo padrão operacional. Aí você talvez tenha se perguntado, me mostre uma. Vou mostrar. Eu tenho essa revista guardada até hoje aqui. Né? A Super Interessante fez uma matéria que hoje é difícil você até mesmo encontrar jornalistas com esse compromisso, tá? Mas em compensação, eu não vou falar nome aqui, não vou citar nenhuma informação pessoal dessa pessoa que investigou. Mas em compensação, a Super Interessante fez uma matéria importantíssima de Hitler, tá? E essa informação se desencadeou, vamos dizer assim, esse pensamento do que eu chamei aqui modo operacional padrão e histórico. Por quê? Porque grandes corporações, inclusive alemãs e americanas, patrocinaram o nazismo, enviando os funcionários judeus para campos de concentração, vendendo tecnologia para tornar o holocausto possível, tudo em nome de uma ideologia, o lucro. É como está escrito aqui. É como está escrito aqui, ok? A compreensão dessa geopolítica transnacional, a compreensão dessa elevação radical desse sistema único imperialista, a compreensão operacional e revolucionária é que sem o caos ela não se estabelece. E detalhe, lá atrás, onde obviamente a gente se volta a se sensibilizar por esse povo que foi massacrado por meio dessa política escrota, não pode se deixar, né, passar o outro lado desse evento assustador, que a Coca, Nestlé, IBM, Ford, GM e outras corporações ajudaram a construir, a armar o inimigo. Você vê, é a mesma coisa lá atrás que nós estamos tratando agora no que aconteceu dia 7 de outubro e continua acontecendo ali na Palestina, aquela guerra horrorosa. Então tudo indica que do que aconteceu lá na Palestina, alguma coisa vai lucrar para aqueles que estão interessados. Porque a ONU, eu vou começar a falar pela ONU, a ONU vem desse apelo de ser a representante dos direitos humanos mundial, pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e inclusive isso aqui. Pelo que aconteceu com o Holocausto dos judeus. Mas olha que absurdo. Mas os caras que aparelharam Hitler são aqueles que também destinaram recursos para criar a ONU e gerar a agência da ONU. E esse modo operacional, essa construção sistemática de operações, ela segue para uma coisa agora recente, que todo mundo quer traduzir isso de maneira religiosa, alguns até idealista. Mas tudo aqui se direciona para um ponto comum. Nós estamos sendo vítimas, como a Palestina está sendo de um modo, estamos sendo vítimas, né, de um sistema, de um excesso de contingências, porque aqui o bem financia o mal. É o que eu estou falando para vocês aqui. Aqui o bem financia o mal.
Não tem lado, só tem o forte, só tem o fraco. Essa é a política que funciona, a política internacional. Então, é importante registrar que nessa matéria, inclusive aqui, informa que todas as empresas que estiveram lá incluídas nesse financiamento em relação a Ritter, que todas elas responderam judicialmente, parece que pagaram lá uma coisa assustadora lá de processos de indenização. Mas tudo bem, mas elas continuam ainda existentes. Ainda formam essa estrutura de arrecadação, de consumo, de revolução industrial. Esses caras não desapareceram, deveriam ter desaparecido do mapa. Não, eles continuam existindo. Ninguém foi preso, senhores. Então, se você me perguntar assim, o que assusta mais? É ver o que eles fizeram com os judeus ou isso que nós estamos tratando aqui? Talvez as duas coisas, mas mais isso, de saber que agora Israel vai ser vítima de uma traição, que o povo judeu vai ser vítima dessa política, que esse tratado de acordo de paz com a ONU pode ser quebrado a qualquer momento por causa disso que nós estamos tratando aqui. No objetivo de quebrar a visão ultranacionalista e estabelecer esse regime transnacional, que hoje é a visão supranacional, que está lá na ONU, que ela gerencia e administra muito bem. E a parte mais horrorizante é que todos estão metidos nisso. Nós poderíamos, digo todos, política, porque eu queria ver alguém do meio deles levantar isso aqui. No jornalismo, de vez em quando a gente escuta coisas sensatas, né? Entendeu? Mas do meio político, todo mundo trabalhando o cinismo. Batendo boca, discutindo ideologia, esquerda contra a direita contra a esquerda, e quando você vai investigar, todos eles estão do mesmo lado. O Fundo Internacional, entendeu? Recebendo dinheiro dos dois lados. Então, quer dizer, é uma mentira, uma desgraça. Agora, eu falo não só pelo povo judeu, eu falo por todas as outras nações. O mundo está sendo vítima de uma operação exagerada de contingências, de um caos pré-estabelecido, financiado pelos mesmos que discursam paz, que discursam prosperidade, que prometem um novo mundo ou coisa do tipo. Abre teu olho, amém? Eu espero que eu tenha outras notícias, outras informações a trazer para vocês sobre esse assunto. Se eu tiver, eu vou colar outro vídeo nisso aí, mas só o que a gente já falou agora sobre isso já é assustador e a gente ora para que Jesus volte logo mesmo para arrebatar a igreja dele, porque ficar aqui conhecendo essa corrupção é muito triste, ok? Um abraço a todos vocês, Deus abençoe, vos espero no próximo vídeo. Maranata, Jesus está voltando.